A pandemia acelerou um processo de transformação que já vinha se esboçando e é irreversível. O mito fundador de nossa nação, associado a uma ideia de paraíso perdido, nunca esteve tão próximo de se tornar uma realidade. É uma oportunidade histórica. Temos tudo para nos tornar uma das principais economias do futuro. Nossa matriz de energia renovável é de causar inveja à China e à União Europeia. Em um mapa mundi baseado em produção de vida, somos simplesmente os campeões. Só os nossos governantes é que parecem não ter se dado conta. Enquanto isso, ardem as nossas florestas. Estou aqui com o Jorge Caldeira, com a Júlia Marisa Secula e com a Luana Chabib. Eu queria começar essa entrevista, gente, perguntando o porquê desse título. Vocês poderiam explicar esse título? Brasil, Paraíso Restaurável? O que significa isso? Bom, significa o seguinte: o mundo está vivendo uma transformação econômica gigante atualmente. Está passando do período em que desenvolvimento econômico era o oposto de natureza. Quer dizer, você fazia desenvolvimento destruindo a natureza, transformando em alguma coisa humana e jogando lixo de volta para a natureza reciclar. Essa é a ideia. E quanto mais você produzisse, independente do que você destruísse de natureza e do lixo que você jogasse, mais rico era, melhor era a situação do país, etc. E tal. Isso não existe mais no resto do mundo, vamos dizer assim, e no século XXI. Houve uma transformação econômica gigante no século XXI, que foi, em vez de planejar a economia para produzir mais, a economia passou a ser planejada para manter o equilíbrio da natureza. Isso aconteceu primeiro na Alemanha, em 2005, depois na União Europeia, em 2007. Não é mais, as economias da União Europeia, todas, não são mais planejadas. Ou seja, se você perguntar aos dirigentes da União Europeia qual é o objetivo econômico da União Europeia nos próximos 30 anos, a resposta é chegar em 2050 com uma economia de carbono neutro. Ou seja, tudo que a gente emite de carbono é resgatado. Esse é o objetivo central da vida econômica europeia. A China, que já vinha com um projeto de civilização ecológica, fez a mesma coisa em 2016, o plano quinquenal dela era voltado para o meio ambiente, não para o crescimento da economia. E agora, em setembro desse ano, depois de publicado o livro, o presidente chinês foi à ONU dizer: bom, a nossa data é 2060. Nós estamos, o compromisso central da China é criar uma civilização ecológica. E chegaremos a isso em 2060. Os Estados Unidos, o livro também analisa muito o caso americano, ficaram fora desse novo modo de pensar a economia e de se planejar, porque o Trump saiu do Acordo de Paris e o que ele conseguiu fazer foi dividir o país. Metade dos estados ficaram com esses objetivos do planejamento estratégico e o plano federal não. Se o Biden ganha a eleição, o primeiro ponto do programa dele é: meta central da vida econômica dos Estados Unidos é chegar a carbono neutro até X. Né? Então, isto é como essa mudança de planejamento gerou uma mudança de energia no mundo. Quer dizer, o jeito mais fácil de chegar a uma economia de carbono neutro central é mudar o consumo de combustíveis fósseis, que produz efeito estufa, produz aquecimento global, por novos combustíveis. Nos últimos 20 anos, a energia solar e a energia eólica cresceram em velocidade exponencial, né? 150 vezes, que é uma coisa grande. Esse ano de 2020, por causa da recessão da Covid, vai ser a primeira vez que as fontes renováveis de energia vão ser a principal fonte de energia do planeta. O carvão, que é a principal fonte desde o século XIX, pela primeira vez desde o século XIX, não vai ser a principal fonte de energia do planeta. Então, é uma transformação violenta.
em energia, em transportes. A Tesla, que fabrica carros elétricos abastecidos de energia solar, triplicou de valor entre a recessão do Covid e hoje. Hoje ela vale mais em termos de mercado do que a Ford, a General Motors e a Toyota juntas. Isso quer dizer que você está tendo um sentido de uma grande transformação econômica. No mundo do mercado financeiro e dos capitais, isso é o dinheiro ESG, assim chamado. Quer dizer, ESG é uma sigla que se criou, como você tem fundo de investimento em ação, em renda fixa, em índices, etc. Então, você tem fundo ESG. Quer dizer o quê? Só aplica o dinheiro se você tem um bom projeto ambiental e se você tem futuro ambiental. Então, eles, por exemplo, não aplicam dinheiro na indústria do petróleo, porque eles consideram isso uma indústria falida e fadada a desaparecer com a máquina de escrever, então não vou pôr dinheiro aí. Bom, esses fundos, você põe o dinheiro neles voluntariamente, ninguém é obrigado a pôr, né? Eles estão captando todo o capital de investimento do mundo. Era, quando a gente escreveu o livro, 30 trilhões de dólares. Né? Agora, a estimativa é que tinha chegado a 40. Isso é todo o dinheiro de investimento do mundo. Percentualmente sobre o dinheiro de investimento é quanto? Isso é 20 vezes o PIB do Brasil. Certo. Tá bom? Tá. Mais que o PIB dos Estados Unidos. Né? É desse tamanho. Certo. E dentro desse dinheiro tem dinheiro para preservação da natureza. Você paga para o cara manter a floresta de pé. Só no ano de 2019, 280 bilhões de dólares. 50% a mais que as exportações do Brasil. Então, essa é a gigantesca transformação que está acontecendo no mundo. Só que você só percebe essa transformação se os seus conceitos forem outros. Se você é negacionista, acha que não está acontecendo nada com o meio ambiente, ou se você pensa a economia de maneira tradicional, acha que a economia é mais PIB e só crescimento de PIB e não planejamento ambiental, você simplesmente não vê nada disso acontecendo, né? Então, você não pode... Qual é o problema aí? O problema é qual é o valor da natureza. Que conceito que você precisa ter para entender que a natureza é prioridade. Esse livro não é Brasil, Natureza Restaurável. Você só consegue entender essas transformações econômicas e esses novos objetivos da vida econômica para a humanidade se você muda de conceito. Então, esse livro ele é inteirinho feito por novos conceitos, com gráficos, com a nova economia. A começar da capa. Esse mapa que está aqui na capa do livro, né? Sim, eu queria falar ele sobre... mostra, esse mapa mostra, é um mapa feito com novos conceitos. Antigamente, o que era um mapa? Maior território, maior centimetragem no mapa. Esse mapa é feito o seguinte: quanto que a produção que a natureza faz em cada lugar, quanto de vida tem em cada lugar do planeta. O Brasil é o país que tem mais vida em todo o planeta, né? Tem 8% do território e no verão 40% da vida, né? Então, aqui é o centro mundial futuro de uma produção de economia limpa, independente do que as pessoas achem ou não achem, né? Quer dizer, que a natureza brasileira era mais fértil do mundo, era uma percepção secular dos que viviam aqui, né, dos povos da floresta, que sabiam viver e conviver com essa natureza. E quando vieram os europeus, eles acharam que o Brasil era o paraíso. Então, o livro mostra os mapas, as discussões, certo, e a coisa de que é óbvio, é aqui que está o paraíso. Então, a ideia de que o paraíso está no Brasil, que é uma ideia secular, tanto milenar na cultura tupi-guarani, nos povos nativos, e secular entre os europeus, desde o dia que chegou aqui no Cabral, achou-se que o paraíso estava aqui, né? É esta ideia que faz parte da nossa cultura e que espelha a realidade da produção natural do Brasil, que a gente precisa recuperar para poder entender o que vem pela frente. Esse mapa que ilustra a capa, ele é uma leitura possível, né? Não existe um mapa, né? Esse mapa provoca estranhamento, porque você vê o tamanho da produção, mas eu acho que ele traz esse conceito de que não existe uma realidade definida. Então, se os tempos demandam novas visões, tem um desafio conceitual tão grande, por que não ler
o mundo com as informações da história, com todas essas informações guardadas aqui, entendidas, compreendidas, né, com o coraçãozão aberto, mas entendendo que a gente pode ler a possibilidade ou a história, o futuro próximo de outras maneiras, né? Acho que a crítica que a Lohana lembrou agora é que antigamente a gente traz isso nos primeiros capítulos do livro, que a gente conta a história de quais foram os mapas que as pessoas seguiram e usaram como ferramenta para chegar no paraíso, entre aspas, né? Então a gente traz esse elemento histórico, mítico, e nosso mapa da capa também tem o mesmo objetivo, de mostrar um caminho, servir como guia de como a gente chega num paraíso. Só que hoje em dia, obviamente, os mapas não são do formato e com as linhas tradicionais que a gente consegue enxergar muito bem com satélite hoje em dia. O mapa tem que explorar e comunicar outra coisa, né? Então, pegando um pouco o gancho do Caldeira, que a gente não está falando mais de um mapa que mostra território, quantidade de território, mas a gente está falando de qualidade de território, né? Quanto aquele território de fato consegue produzir de vida para a humanidade, e que essa informação é muito mais importante em termos de estratégia econômica, estratégica de nação, mas também pensando num futuro que vai ter 10 bilhões de pessoas morando na Terra, precisando comida, precisando de lugar para ficar. Isso também é um guia para a gente entender como gerenciar todas essas mudanças, né? Eu quero perguntar duas coisas para vocês. Vocês falam em paraíso e quando eu abro as páginas do jornal, o que eu estou vendo é um inferno. Então, aqui temos uma grande questão, né? Quer dizer o seguinte, hoje saiu uma entrevista do Fersen Lambranho, que é o administrador do Lema, de investimentos do Lema. Ele, empresário, vendo o futuro, falando do livro. Está na Folha hoje. Certo. O problema é o seguinte, é que, de novo, se a gente não tem novos conceitos, a gente não enxerga o nosso potencial. Se os nossos conceitos de olhar para o Brasil forem os tradicionais, é isso que está aí no jornal todo dia, um desastre, né? No entanto, é assim, esse objetivo que a China tem para 2060, a União Europeia tem para 2050, e talvez os Estados Unidos tenham para 2050, que é equilibrar a produção e fazer carbono neutro, o Brasil, se quiser, tem em 2025 sem fazer muito esforço. Então, o mundo está mudando numa direção que favorece o Brasil, a gente não sabe disso. O problema nosso é que a gente está olhando o potencial do Brasil com as ferramentas do PIB, da estatística dos anos 70, os mapas antigos, etc. e tal. E qualquer pessoa que olhe os gráficos que tem nesse livro, e os mapas, os gráficos que tem nesse livro, todos são montados com qual é o dia que esse país, ou aquele país, porque isso é mundial, terá para chegar a 50% de energia elétrica, né? No Brasil já é assim desde antes de 2012, desde sempre. Então, é óbvio que o que mudou? Mudou esses novos mapas, dão uma nova visão do mundo. A gente está olhando o Brasil com a visão de mundo arcaica, do que não interessa mais, e estamos chutando dinheiro. Então, o que está acontecendo aqui? Vem empresário. Por que empresário está lendo esse livro muito depressa? Pela razão muito simples, que se você vai pedir dinheiro para fazer um projeto de qualquer empresa grande do Brasil, fora do Brasil, os caras falam, pois não, qual é o seu plano de carbono neutro? Como é que está o seu plano interno na empresa e do Brasil? Na empresa, muitas têm. No Brasil, o Brasil não tem. Não, eu acho que uma coisa que fica muito claro para muitas pessoas que atuam nessa área, eu acho que também fica muito claro no livro, é que a gente não está falando de uma questão de tecnologia, né, de falta de tecnologia ou falta de conhecimento. A gente não está falando de falta de dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro está batendo na porta do Brasil, a gente está... Negando, exatamente. Então, quando a tecnologia existe e o dinheiro está lá, o que será que é que falta? E o que ficou muito claro nesse projeto para a gente é o que a gente chama essa narrativa, né? Essa narrativa de nação, esse entendimento que a gente tem
direito de orgulho dessas coisas da natureza, também direito de assumir um lugar no mundo, mas com esse direito também vem uma responsabilidade. E esse negócio de desenvolvimento sustentável é quase uma brincadeira minha, porque parece ser uma coisa simples, né? No final das contas é um termo, mas os termos que a gente acaba usando moldam a nossa vida e moldam o jeito que a gente enxerga os conceitos, né? Desenvolvimento sustentável é um conceito que os europeus fundaram, né? Basicamente, muito como a resposta das condições e as variáveis que existem lá na Europa, que, querendo ou não tem toda a riqueza que a gente tem. Desenvolvimento sustentável também, quando a gente pega a palavra de desenvolvimento, também vem de teoria econômica dos europeus, de conceitos e ferramentas antigas que hoje os economistas do mundo inteiro, cada Nobel que sai de economia para desprovar algum aspecto dessa teoria econômica que a gente usa, querendo ou não, todo dia, né? Então, para mim, essa frase, ela não é uma frase ativa, ela não é uma frase que sonha grande, né? É uma frase que é quase como se fosse só uma adequação. A gente tem o nosso desenvolvimento padrão e agora a gente só tem que fazer alguns ajustes para a gente não ter o mundo explodido daqui em 100 anos. Isso para mim não é narrativa, isso também para mim não é solução. E quando a gente olha para o caso do Brasil, que tem toda essa riqueza, as palavras também precisam ser outras. E um exemplo perfeito disso é a China, né? Eles não estão falando em desenvolvimento sustentável, eles estão falando em civilização ecológica. Botaram isso na Constituição. Então, narrativa! Exato. Você vê a importância disso. E a tecnologia existe, o dinheiro está lá, mas a gente não fala disso. O brasileiro não sabe que a matriz energética é limpa, ele não sabe que queimar floresta queima dinheiro. Os nossos políticos também não, muitos deles, né? Tem no nível municipal e estadual alguns, mas ainda é muito raso isso. Então, enquanto isso não vira identidade para o brasileiro, a gente sempre vai ficar para trás e é a maior oportunidade do século. Então, em vez de usar palavras e frases emprestadas, achar que a gente está sendo colonizado pelos conceitos e pelos europeus, pelas demandas que eles têm em termos de não desmatar, etc., a gente deveria assumir isso como próprio papel, né? Exato. Não, mas eu fiz uma entrevista com Ailton Krenak também, e em algum momento ele mencionou um termo que vocês usam no livro, que é o antropoceno, né? Que seria a civilização artificial, digamos assim, né? A intervenção do homem, justamente, né? Não haveria quando um a gente embate... estraga o planeta, né? Então, mas a minha dúvida é essa, não haveria um embate entre essa visão do antropoceno e a visão da civilização ecológica? Porque vocês estão colocando isso como um dado já. É o seguinte, na verdade, não é que é um dado. O que não existia há 20 anos atrás era... A questão central desenvolvimento sustentável ou desenvolve ou é sustentável, é um conflito. O que mudou nos últimos 20 anos é que desenvolver é preservar. Quer dizer, o que mudou na economia, o que mudou radicalmente na concepção de economia e o que está sendo construído em economia é a humanidade está encontrando um jeito pela qual desenvolver é preservar. Se você coloca o imperativo categórico em manter o ambiente, você consegue um desenvolvimento muito mais produtivo. As novas fontes de energia não estão ganhando mercado porque são bacanas ambientalmente. Mas elas estão ganhando mercado porque são competitivas, o preço é menor, elas estão se expandindo, o carro elétrico, a bateria, etc. e tal. Tudo que se criou a partir desse momento começou a ser muito mais produtivo do que o resto. Sim. Então, a transição para a economia, o dinheiro está fluindo para o lado ambiental. Quer dizer o seguinte, preservar é desenvolver. Essa é a mudança. Na cabeça dos brasileiros, em geral, e eu estou falando isso, por isso que esse livro é difícil de entender, esse livro é sobre o valor da natureza. Quanto vale a natureza? Quanto nós precisamos ter na cabeça que esse é o valor central.
Quando você põe no norte do planejamento estratégico da economia, você está dizendo isso é o mais importante para a gente, isso é o top, isso é o futuro que a gente quer. É aqui que nós estamos construindo. O Brasil, que tem tudo para ser a nação líder nesta nova economia, é só olhar os mapas e os gráficos que estão no livro para ver que isso é auto-evidente, só não tem uma coisa, acreditar nesse potencial. Acho que o que o livro evoca é desenvolvimento, é isso que o Caldeira falou, não é antagônico à natureza. Ele não faz contraposição. Desenvolver não é ser extrativo, né? Tipo, e eu acho que esse fluxo do mercado ele mostra, né, que, enfim, é o caminho, tá dado, né? Sim, tem alguns exemplos muito concretos que a gente traz no livro, mas também tem um exemplo, por exemplo, que eu gosto de dar aqui, por acaso a gente não botou no livro, mas se você olha, por exemplo, a renda, o faturamento que você consegue fazer com hectare de soja ou plantação de soja ou gado na Amazônia, por exemplo, são R$640 por hectare. Se você faz uma outra plantação de açaí usando o conceito agroflorestamento, são R$12.300. Ou seja, em tempos muito claros, faz dinheiro. E esse conceito, a gente traz isso muito mais através dos exemplos de energia renovável, mas é isso, né? Se você olha a conta, e justamente por isso que os empresários estão um pouco mais à frente até nesse assunto do que muitas outras pessoas, é que eles estão enxergando que é dinheiro, ponto, acabou. E muitas outras coisas também, né? Entendi. Interessante. Agora, sim, a pandemia acelerou essa percepção global, vocês acham? Eu tenho um pouco essa impressão. Né? Bom, vamos lá. Esse livro, a gente começou a fazer esse livro no final de 2019 e tinha uma versão pronta e acabada no dia 5 de março de 2020. Ah, tá. Aí, no dia 15, a gente falou, dá isso aqui de volta que nós vamos reescrever tudo. E começamos a acompanhar dia a dia o que a pandemia estava fazendo, porque a gente estava com um modelo de longo prazo. Né? Para quem está pensando em 50 anos, a pandemia vai ser sempre curto prazo, 5, 10, sei lá o quê, mas vai ser. Então, tivemos que reavaliar, porque, primeiro, a pandemia é um acidente ambiental, caso as pessoas não percebam, é o homem invadindo um ambiente onde existia um determinado ser vivo que entrou em contato com o homem, não entrava antes e foi se transmitido. É a 7ª vez que isso acontece. Então, a gente precisa começar a entender que as questões ambientais são amplas. Mas esse foi o primeiro acidente ambiental que derrubou a economia planetária em 6 séculos, desde a peste negra. Nem a gripe espanhola tinha feito isso, nem nenhuma zoonose tinha feito isso. E isso é um negócio que é histórico. Tá? Isso aí, no dia, quem lida com a história sabe que quando tem um evento desse, você tem um marco histórico que precisa ser levado em conta. Nós começamos a rever. E o que está acontecendo, e está em processo ainda, porque a pandemia está fazendo o seu curso, e a cada revisão que a Agência Internacional de Energia fez a mesma coisa que a gente. A Agência Internacional de Energia é que faz as contas de energia do mundo inteiro. Eles mudaram os métodos e começaram a fazer revisões diárias, semestrais, trimestrais, da informação que eles tinham com o que estava acontecendo com a pandemia, o que nos ajudou muito. O que aconteceu? O consumo de carvão mineral, que é a fonte energética mais comum da humanidade desde o século XIX, começou a cair, a cada revisão está caindo mais. Então, a previsão atual é que cai entre 8% e 10% esse ano. Petróleo, entre 6% e 7% esse ano, que são os combustíveis fósseis. Então, isso vai retornar 10 anos ou 12 anos na emissão, para 2012, 2011, qualquer coisa do gênero. E as energias renováveis continuaram crescendo. Então, o processo se acelerou na pandemia. Na área de transportes, também se acelerou. Carro elétrico, fabricantes de carro elétrico tiveram valorização maior, as vendas aumentaram, tudo isso está acontecendo. Então, o processo, até agora, pode ser que se reverta, mas até agora tem se acelerado a transição e acelerado muito, porque como a queda do lado fóssil é grande, a coisa é melhor. Do lado financeiro, os investimentos ESG, que não tinham petróleo
nem tabaco, nem um monte de outras coisas nas suas contas, tiveram um desempenho melhor do que os outros fundos na recessão. Então choveu dinheiro, por isso que chove dinheiro no planeta para investimento ESG. Sobra, né? Eu acho que... Diga, Júlia. Não, eu ia só falar que eu acho que, além de todas essas coisas, tem outra coisa que o Covid também provou. Que sim, é possível mudar ou quebrar um pouco com o sistema, né? Eu acho que antes da pandemia, ninguém achava que você podia fechar os negócios, você podia ter um momento de ruptura e, obviamente, não foi voluntário, mas se mostrou que se realmente precisa, pode acontecer, né? Então, por que a gente não usa isso como lição para falar, tá bom, é possível? Porque antigamente essa era sempre a resposta, não tem como mudar o sistema, porque não tem como parar tudo, enfim. Eu acho que mostrou que mudança é muito mais possível do que a gente achava. E que a gente pode esperar até o contexto força a gente fazer isso, como foi o caso com o Covid, e agora, obviamente, os pagamentos, auxílio emergencial, etc. Ou a gente pode antecipar isso, né? Essa é a pergunta. Então, se era uma questão difícil de tangibilizar o aquecimento global, ou a gente ainda tinha essa visão ali da Rio 92, ou dessa, tem a questão ambiental, a urgência ambiental está lá. Um vírus paralisar a economia, mudar comportamentalmente a estrutura de trabalho, narrativa de trabalho do globo em tão pouco tempo, se um vírus faz isso, então tipo, a gente vai esperar o que se diz de um aquecimento, de um derretimento de calotas, sei lá, ou das outras relações, sabe? Então, acho que ele tangibilizou e tornou acessível, né? Você vê nas pesquisas de mercado, da publicidade e tudo mais, você vê quanto a questão ambiental, do consumo responsável, dessas outras narrativas, elas ficaram, né? Elas se tornaram mais recorrentes, né? Eu estou conduzindo a entrevista para a reta final, porque, afinal de contas, também quem está assistindo pode comprar o livro e ler, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta aqui, que era exemplos, e que foi uma coisa que ela aparece no livro enquanto realidade, né? Então, vocês colocam um mapa, o Brasil nesse lugar, né? Eu fiquei me perguntando quais seriam os exemplos inspiradores que estão acontecendo mesmo. A Natura, por exemplo, é um exemplo, é um caso, é um case. A gente ilustra no começo do livro, ele tem essa narrativa de paraíso muito focada ali no Pantanal, onde os expedicionários buscavam o encontro dos 4 rios, que tem essa coisa do paraíso, nessa visão do paraíso. E aí a gente veio para o Pantanal para entender o que é feito numa natureza retumbante, que é incontrolável, né? Mas que o homem vem e às vezes convive de forma pacífica, às vezes de forma degradante. Então, assim, a gente buscou muitos exemplos que vão ser contados, tanto de Ribeirinho, tanto de novas iniciativas que estão fazendo o RPPN, outros modelos até para fazer essa compensação de carbono. A Natura e tantas outras marcas, elas têm uma abordagem que dialoga com o atual, seja do mercado, seja da demanda, sabe, de tratar desse assunto, né? Eu acho que a Natura é sintomática, mostra assim, você quer crescer, você quer ter um relacionamento legal com o seu cliente, seja aberto, fale de natureza, respeite o pequeno, traga para perto, sabe, as fontes, ou enfim. Em outras pautas, a gente já mencionou iniciativas de placas solares nas comunidades no Rio de Janeiro. Manaus tem a Zona Franca lá, que tem incentivos incríveis para a bioeconomia, tem pequenas empresas surgindo lá através de também financiamento de São Paulo, Denis Mineve, etc. Tem muita coisa, né? Até as ideias do Carlos Nobre. Eu acho que em termos de iniciativa e de empreendedores querendo fazer coisas diferentes, e aqui eu digo empreendedores estilo Faria Lime, mas também empreendedores estilo comunidades ribeirinhas, né? Tem realmente muita riqueza. Só que essas coisas ainda não se juntaram, isso não tá claro ainda para a população geral, a quantidade
e o potencial disso? 2008 até agora, o Brasil conheceu 3 grandes recessões. Uma de 2008, 2015 e agora 2020. No meio dessas 3 grandes recessões, o Brasil instalou uma Itaipu de energia eólica. 10% de toda a eletricidade do Brasil vem hoje de energia eólica, toda instalada nos últimos 12 anos. O Nordeste hoje é autossuficiente de energia elétrica só com eólica e exporta energia. Então, essa é uma transformação gigante. O investimento foi de 32 bilhões de reais, que é muito dinheiro. Né? E por que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nada? Porque são 600 empreendimentos pequenos. Não é uma. Itaipu não é dinheiro estatal, não é projeto, não é nada. É coisa que já aconteceu, é transformação evidente, gigante. O que está acontecendo no mundo está acontecendo aqui dentro. A gente não enxerga, mas está. Solar, que é maior ainda o potencial do que eólica no Brasil, o potencial de eólica no Brasil é maior do que toda a energia que está instalada aqui. Solar, só no ano de 2019 e ao longo de 2020, foram instalados, em 2019 foram instalados 70% de toda a energia solar que tem no Brasil e vai embora. A energia solar no Brasil é incontrolável. Por quê? Porque a menor placa solar é que move um relógio de pulso, né? Que fornece aqui. E com isso ela é atômica, quer dizer, se pode pôr em qualquer lugar, desde uma comunidade pequena até uma grande, não tem restrição de nenhuma espécie e não precisa de escala. Então, essa é a outra transformação que está acontecendo. Quer dizer, essa nova economia ela não é feita de grandes projetos centralizados, monopolizados e com custo regulado. Ela é feita de muita gente fazendo coisa, cada um numa direção, e o resultado é bom. Então, o planejamento estratégico de energia limpa não é o governo subsidiando um monte de bobagens. É criando condições para que essas coisas aconteçam de maneira descentralizada. A Alemanha tinha 4 produtores de energia elétrica, hoje tem 40 mil. Essa é a mudança. Né? Então esta mudança que está acontecendo, a gente não está vendo. Então, de novo, o que você perguntou, o que tem no Brasil de novidade que aponta nessa direção e que a gente não está vendo? É isso. Tem uma coisa, a maior delas é uma coisa do tamanho de uma Itaipu. E não é enxergada como evento que está acontecendo. Última pergunta ainda, que me ocorre ouvindo vocês. Seria a máquina para além dos partidarismos políticos, seria a máquina governamental um empecilho para o Brasil tomar esse rumo? A máquina governamental, para não falar em termos políticos, é o seguinte: a máquina governamental brasileira foi basicamente montada para resolver os problemas de desenvolvimento da década de 1950. Ou seja, concentrar capital para financiar grandes projetos. Né? Assim que se fazia em 1950. A economia futura exige outra máquina governamental cujo papel não é esse. Então, independente do partido político A, B, C ou D, o Brasil não pratica planejamento por metas ambientais, nem no governo federal, nem nos governos estaduais, nem nos governos municipais. A visão de Estado que existe hoje no Brasil é: nós temos o melhor Estado para resolver os problemas de 1950. O único problema é que esse ótimo Estado para resolver os problemas de 1950 está administrando o ano 2020, onde não tem projeto centralizado. Então, para que você vai ter um grande plano energético, uma coisa se é mais fácil você descentralizar um solar e falar: gente, toca aí que eu vou ajudando, eu ajudo a fazer a placa. Bom, o Brasil já fez um projeto dessa espécie, que é modelo mundial de planejamento ambiental, que é o PROAL. Tá? Então, não é que não tem capacidade no Brasil de fazer isso. O PROAL é um modelo mundial, todos os países seguem a ideia de que primeiro você mistura um combustível limpo no combustível fóssil e que depois você consegue fazer uma transição de frota nessa direção. É imitado nos Estados Unidos, na Europa,
O mundo inteiro. É modelo para o mundo. Não é modelo para a nossa consciência. Então, o que está acontecendo no Brasil, que é trágico, é o seguinte. A hora que chegou a nossa vez, do ponto de vista disso, de tecnologia, de capacidade de ter um lugar no mundo, que o mundo inteiro olha os mapas de energia limpa, de transição para energia limpa, é isso que as pessoas estão olhando no mundo, não é mapa de PIB. Eles falam assim, pô, mas o Brasil já está lá. Por que os brasileiros não querem estar lá? Então, a questão é de valor. Então, por isso que esse livro eu vou voltar ao começo. Você não pode tratar essa questão como natureza restaurável. Não é isso. Esse tem que ser o nosso norte. Esse tem que ser o nosso destino. O Estado brasileiro, em qualquer instância que você quiser, federal, municipal, estadual, legislativo, executivo e judiciário, está pensando que desenvolvimento é o que era em 1950. Né? A ideia de desenvolvimento, por isso que todo mundo até 1950, em 1950 era concentrar capital para fazer grandes projetos. Não é assim que funciona esse novo mundo. Não é assim que funciona. Então, aí precisa de uma revisão urgente. O Estado brasileiro ele está atrasado no tempo, nas suas funções, no seu norte. O norte do Estado brasileiro é um norte que não é economia limpa. O norte do planeta é economia limpa.